Olá pessoal, hoje vou dando sequência, trarei os apontamentos acerca dos motoristas profissionais, tá bom? Aqui para alegrar a noite das meninas, o motorista profissional. Podia ser assim, né? Podia ser assim, mas nessa realidade, enfim. Primeiro apontamento. Eu tenho que trazer para vocês alguns conceitos importantes para que vocês possam esmiuçar a letra da lei, tá? Toda vez que eu falar de tempo de direção, eu estou falando de condução do veículo. É aquele tempo que efetivamente o motorista está de fato dirigindo, está na frente do volante, está conduzindo o veículo. E quando eu falo jornada de trabalho, eu estou falando do período em que o empregado está à disposição da empresa, o que não significa que esteja necessariamente dirigindo o veículo automotor, tá bom? Aqui tem umas questõezinhas para vocês. Mais adiante eu trago a resposta. Olha só, bom, considerando que eu vou considerar a jornada de trabalho o período que ele está dirigindo ou não, desde que esteja à disposição da empresa, eu trouxe dois apontamentos aqui. Tempo de espera, carga e descarga, é considerado jornada de trabalho? Não. Tem decisão recente, aqui ó, do TST, que aponta que o tempo de espera em determinadas situações, como carga ou descarga, não é computado na jornada de trabalho para apuração de serviço extraordinário. Pessoal, carga e descarga, em regra, é ônus de atuação do próprio motorista. Se não houver carga e descarga, ele não trabalha, tá bom? De modo que essas 2, 4 horas que a gente ouve falar que às vezes fica numa fila para descarregar um caminhão, não tem como ser imputada à empresa como hora extraordinária, é ônus do ofício. Então, tempo de espera não configura a jornada de trabalho. E o período gasto com a fiscalização é computado na jornada de trabalho? Também não. Fiscalização é o ônus da atuação. Tem que atuar de acordo com a lei. Mas, professora, enfim, o que é computado na jornada de trabalho? Desde que não seja tempo de espera para carga e descarga e fiscalização, que é passivo, que não é, período que você busca uma nota, por exemplo, vai enquadrar-se na jornada. Agora, carga e descarga, fiscalização, que são tempos longos, não será. Porque é um ônus longo demais para atribuir ao empregador o custo por isso. Agora, se faz parte da jornada e é um pouco menor o tempo, em regra enquadra-se, tá bom? Mas, pacificamente na letra da lei, tempo gasto com fiscalização ou carga e descarga não é. Quem que eu considero como motorista profissional? No transporte rodoviário de cargas ou transporte coletivo? Em que casos? Vamos lá. Pessoal, quando eu falo transporte coletivo de passageiros, em regra estou reportando aqui o motorista de ônibus, tá bom? Cargas, todo tipo de transporte de cargas. Primeiro apontamento, cuidado, esse é o apontamento geral, mais adiante veremos o apontamento específico. O geral reporta aqui. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas. Então vamos lá. Regra geral. De 5 horas e 30 minutos, de forma ininterrupta. Perfeito. Não pode. Porém, agora a gente vai ver os apontamentos específicos. Aqui trouxe o Bino, Cilada Bino. Lembra? Quem que é o outro? O Pedro e Bino. Então tá. Aqui eu trouxe para vocês o Pedro e Bino para poder representar mais facilmente o transporte de cargas. Pessoal, regra específica, regra geral vocês já sabem, é vedado mais de 5 horas e meia ininterrupta dirigindo veículo automotor de carga ou coletivo. Regra específica. Motoristas de transporte rodoviário de carga serão observados 30 minutos de descanso dentro de cada 6 horas da condução de veículo. Então vamos lá, vamos por aqui, ó, carga. A cada 6 horas eu tenho que ter 30 minutos de descanso. Porém, e sendo facultado o seu fracionamento. Como assim facultado o seu fracionamento? Eu posso dirigir menos de 6 horas, eu posso dirigir 4 horas, descansar 15 minutos. Posso dirigir 3 horas, descansar 10 minutos. Como que vai saber? Pelo diário de bordo, pelo tacógrafo, tá? A grande questão é que eu não posso fracionar quando eu ultrapassar 5 horas e meia contínuas de exercício. Porque nessa situação, quando eu ultrapasso 5 horas e meia, onde que eu caio? Na regra geral. Então, o veículo de carga, em relação às grandes distâncias, que em regra são os percursos dos motoristas,
eu tenho a possibilidade de tocar direto, dirigir 6 horas de forma ininterrupta e descansar 30 minutos. Posso fracionar? Pode. Porém, se eu dirigir 5 horas e meia, eu vou ter que parar, tá bom? É vedado o fracionamento quando atingir 5 horas e meia de direção, porque daí eu caio na regra geral. A cada 6 horas de direção, 30 minutos de descanso. Aqui eu trouxe o desenho para vocês. A cada 6 horas de direção, 30 minutos de descanso podem ser fracionados, tanto tempo de descanso como direção, desde que não exceda 5 horas e meia contínuas de direção, porque senão eu caio na regra geral, tem que parar 30 minutos. Horário facultativo de descanso. Olha só, o descanso de 30 minutos a cada 6 horas é obrigatório na condução do veículo de transporte de carga e seu fracionamento pode ser facultativo. Reitero, desde que não ultrapasse 5 horas e meia de direção ininterrupta. Daí tem os exemplos para vocês e tem a questãozinha que ao final serão respondidas. Com relação ao motorista de transporte coletivo, tem variações também. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução do veículo, sendo facultado também o fracionamento. Olha aqui então, coletivo. A cada 4 horas eu tenho 30 minutos de descanso. Perfeito. Facultado o fracionamento, sim, também pode. Mas eu tenho algumas regras de descanso que vocês não podem se esquecer. Olha lá, o condutor é obrigado dentro do período de 24 horas a observar o mínimo de 11 horas de descanso. É um período noturno ou diário, cada um faz a sua jornada. Não tem obrigatoriedade de você transitar e dirigir o caminhão ou o coletivo de dia. Você pode dirigir à noite, mas entre uma jornada e outra eu tenho que ter um mínimo de 11 horas de descanso. Pode ser fracionada, sim. Porém, nessa fração de 11 horas de descanso, o tempo mínimo ininterrupto tem que ser de 8 horas. Pessoal, por quê? Porque 8 horas é o mínimo do sono que qualquer cidadão, qualquer pessoa precisa. Ainda mais o motorista de um coletivo ou um veículo de carga que está transitando, que ele traz risco próprio e aos demais. Então, vamos lá. No descanso, além dessa vedação aqui de dirigir mais que 6 horas para o veículo de carga, mais que 4 horas ininterruptas para o veículo coletivo, eu tenho a regra do mínimo de 11 horas de descanso entre as jornadas. Certo? Posso fracionar? Pode, desde que você pare por 8 horas. Por quê? Bom, 11 horas, imagine que você vai tomar banho, vai jantar e vai deitar, mas no mínimo, se você não quiser fazer isso tudo, você tem que pelo menos parar 8 horas para descanso. Então vamos lá. Tenho que minha jornada mínima de descanso total é 11 horas. Jornada mínima de descanso 8 horas total. Posso fracionar? Pode. Por exemplo, fracionar como 8 horas de descanso mais 2. 8 horas de descanso, 8 horas de descanso mais 3. 8 horas de descanso, mais 2 e mais 1. Posso fracionar? Numa boa. Mais 8 horas ininterruptas você tem que parar. Aí, ó, não pode descansar menos de 8 horas e voltar à condução. Menos de 8 horas não pode, ao menos 8 horas. Mínimo de 11 horas de descanso total, pois pode o motorista dormir 8 horas, dirigir 3 e depois dormir mais 3, numa boa. Mas as 8 horas mínimas de descanso é obrigatório. Pessoal, em situação excepcional, imagine vocês que o motorista de carga, principalmente ele, transita 6 horas, por exemplo, e faz uma conta que vai chegar mais cedo numa comarca e não chega porque a estrada está ruim. Não tem um ponto de parada. Pessoal, você traz risco à segurança dele, ele tem que tocar direto, mas depois justifica. Como? Olha aqui. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção devidamente registrada, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça segurança e o atendimento demandado, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Tá, eu vou ter que dirigir um pouco a mais, espero que você tenha condições de dirigir um pouco a mais, não durma no volante, aí tem que parar de qualquer maneira. Mas essa excepcionalidade aponta o quê? Se você não tem um local seguro para parar, você não vai parar no meio da rodovia do ermo, correndo risco de ser assaltado. O ideal é que você estenda e justifique essa jornada que você vai estender justificadamente, mas você fique num local seguro.
Também, em situações excepcionais, não é necessário respeitar o período de 8 horas de descanso, né? Você precisa ficar num local seguro. Nenhum transportador de carga ou passageiro, embarcador ou consignatário de carga, operador de terminal, operador de transporte ou agente de carga permitirá ou ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículos sem a observância da regra de descanso integral. Pessoal, por que esse item? Porque antigamente subcontratava-se, como se terceirizasse o motorista e deixava por conta dele, não pode. Mesmo que seja subcontratado, tem que ter o período mínimo total de descanso de 11 horas e o mínimo de 8 horas ininterruptas de descanso, mesmo que subcontratado. E as inobservâncias das regras incide infração. Nesse caso, o condutor do veículo responderá pela não observância dos períodos de descanso e ficará sujeito a penalidades daí decorrente. Por que o condutor? Imagine você que um condutor de carga, é ele que faz o dia dele. Você contrata para em 2 dias, por exemplo, entregar a carga em outra comarca. Ele tem que cumprir o horário previsto e tem que entregar a carga em ótimas condições. Mas quem vai fazer o horário dele é o condutor, por isso que é o condutor que é penalizado, tá bom? Artigo 230, conduzir o veículo em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiro. Infração média, penalidade de multa, medida administrativa de retenção do veículo para cumprimento do período de descanso. Observação 1 para vocês: se o condutor cometeu infração igual nos últimos 2 meses, a infração será grave. E se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou depósito judicial ou administrativo da multa. Não é porque o condutor é estrangeiro, ele vai ficar isento das penalidades apontadas pelo CTB. E como funciona o controle de tempo e condução? Em regra, utiliza-se o tacógrafo, que tem um nome de registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Decorem esse nome. Em regra, o tempo de direção será controlado pelo tacógrafo, anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo ou por meios eletrônicos estabelecidos pelo CONTRAN. Esse aqui é o tacógrafo, esse seria o diário de bordo, tacógrafo, diário de bordo, esse aqui é o diário de bordo do Sil Jonas, nosso profissional que ajuda comigo aqui gravando, faz as gravações, esse é o sonho dele se ele fosse motorista do diário de bordo dele. Aqui é o diário de bordo de verdade, tá bom? Com registro de horário e KM, as paradas e os descansos. Eu quero lembrar vocês o seguinte: lembrar que o equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor quando aos dados registrados. A guarda, preservação e exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo, tacógrafo, são de responsabilidade do condutor. Pessoal, nós veremos adiante que existem inúmeras penalidades, principalmente previstas pelo CONTRAN, no caso de adulteração do tacógrafo, tá? Até porque atualmente é a forma mais utilizada de registro. E para finalizar para vocês, rainha dos caminhoneiros, Sula Miranda, irmã da Gretchen, você sabia? Bom, pessoal, enfim, até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso, aprovado em 11 concursos públicos, 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo iponiano, Ipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.